Entidades da sociedade civil cobraram do presidente Lula uma atitude em apoio às posições dos países em desenvolvimento nas negociações por um tratado sobre o acesso a vacinas e tratamentos. Isso porque, historicamente, países em desenvolvimento que compartilharam amostras de vírus de forma gratuita acabaram ficando excluídos do acesso às vacinas e tratamentos resultantes das pesquisas que foram realizadas nos países ricos. Iniciado em 2021, na pandemia de Covid-19, o processo entra agora numa fase decisiva. Em maio desse ano, ministros se reúnem em Genebra para a Assembleia Mundial da Saúde para fechar um acordo. Em 2025, um primeiro pacto foi assinado com um compromisso pensando em respostas rápidas, em caso de uma nova pandemia. Agora, os países tentam fechar um novo sistema de acesso e repartição de benefícios de patógenos. A ideia é de que a crise de vacinas e tratamento que ocorreu durante a pandemia não se repita. O Brasil é um dos co-presidentes das negociações e, tradicionalmente, assumiu uma liderança na posição dos países emergentes. Por isso, as entidades da sociedade civil soam um alerta e cobram agilidade do governo Lula. O grupo criou um documento pedindo que o presidente oriente a delegação brasileira para assegurar os elementos indispensáveis a um acordo robusto de prevenção, preparação e resposta a pandemias, e de proteger o Brasil e os demais países em desenvolvimento no mundo. Quarta-feira, 6 de maio de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast do Democracia com mais informação da liberdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, estou começando o videocast em detalhes no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante no momento. Hoje a minha convidada é cientista social, sanitarista, professora, também pesquisadora e ex-ministra da Saúde, Anísia Trindade. Ministra, seja bem-vinda, é um prazer te receber. Muito obrigada, Gabriela, é um prazer estar aqui com você e poder participar desse diálogo tão importante. Importantíssimo, ministra. É um contexto em que temos entidades como a Abrasco, a Associação dos Servidores da Fiocruz, enviando uma carta ao presidente Lula expressando preocupação com a postura da delegação brasileira nas negociações de um tratado de pandemias na Organização Mundial da Saúde. Para explicar um pouco melhor para a pessoa que está nos acompanhando, esse tratado ele dá acesso a tratamentos, a vacinas. Foi uma negociação que começou lá na pandemia de Covid-19 e o Brasil tem um papel muito importante nesse compromisso, né? Sobre como os países devem compartilhar as vacinas, os tratamentos, amostras de vírus e tudo mais. E aí, eu te pergunto, historicamente, os países em desenvolvimento que compartilham esses materiais, essas amostras de vírus, né, de forma gratuita, ficaram excluídos de acesso a vacinas, acesso a tratamentos, tratamentos resultantes dessas pesquisas, né, que foram feitas em países ricos. Então, nesse contexto, como é que o Brasil agora, nessa posição de liderança entre os países emergentes, como é que ele pode negociar um resultado mais igualitário nessa equação? Muito bem, Gabriela. Bom, primeiro, é importante dizer que o ano passado, quando foi aprovado o texto do acordo de pandemias com a vinculação a esse anexo, que é o que está em discussão agora, de compartilhamento de benefícios a partir do acesso, né, a esse material biológico, acesso a informações sobre patógenos como vírus, bactérias, né, fungos, que possam ter esse potencial pandêmico, o Brasil teve uma posição muito importante na liderança, foi muito aplaudida a aprovação desse acordo. Eu estava na Assembleia Mundial da Saúde e acompanhei todo esse processo desde 2021, né? E o Brasil teve uma posição como parte do grupo da equidade para que houvesse esse compartilhamento de benefícios. Um dado muito importante, no primeiro ano da pandemia, nós tivemos uma realidade em que
em tempo recorde se conseguiram desenvolver vacinas para a Covid-19, mas, no entanto, não houve, não é, essa equidade no acesso a essas vacinas, e o mesmo vale para testes diagnósticos, né, para medicamentos, todos os instrumentos, né, que a saúde pública pode usar numa situação como essa. Então, um dado assim, muito importante é pensar junho de 2021, né, nós tínhamos concentrado cerca de 75% das vacinas em 10 países. Né? O continente africano ele conseguiu vacinar 10% dos grupos prioritários, apenas já contando já no segundo ano de vacinação, enquanto que os países desenvolvidos, 90%. No Brasil, com todo o negacionismo que nós vivemos, né, no governo Bolsonaro, a situação foi diferente graças ao papel dos institutos da Fiocruz, de Bill Manguinhos, Fiocruz, e do Instituto Butantan, né, que garantiu no final de 21 que nós tivéssemos essa proteção da população. Então, é um tema muito sério, eu creio que por isso as entidades todas, né, que você mencionou, estão mobilizadas para que não haja retrocessos em relação ao que foi aprovado no ano passado. E esse anexo, ele é fundamental para isso. É fundamental. É só completar, claro, Gabriela, que houve um grande compromisso do governo Lula nesse processo. À época, eu era ministra da Saúde. O ano passado eu acompanhei a delegação coordenada pelo ministro Padilha, e houve um grande compromisso do governo como um todo e do Ministério das Relações Exteriores, que o embaixador Tovar é o co-chair dessa iniciativa. Então, eu estou aqui aí pensando, junto com as entidades, a importância de não termos retrocesso. Claro, e pensando aqui em propostas de países como Noruega, Suíça, União Europeia também, defendendo o acesso anônimo. É uma particularidade dessa história, né? Informações genéticas dos patógenos. Isso poderia legitimar uma preocupação, né? A biopirataria, desvincular o compartilhamento de amostras de repartição de benefícios, quer dizer, se livrar de uma obrigação legal de compartilhar imediatamente os resultados que são gerados a partir do acesso a essas informações genéticas. Como é que o Brasil pode sustentar uma posição que aí protege a nossa soberania sobre os recursos biológicos, né, do país, sem comprometer uma rapidez que, como a gente viu na pandemia, é muito importante, é necessária para uma resposta à emergência sanitária, né, e pensando que teremos futuras emergências sanitárias também. Gabriela, soberania significa acesso, certamente, e não ter dependência. Então, esse tema das informações sobre quem está pedindo, né, o acesso à informação, sem dúvida é importante, mas eu quero agregar isso um elemento fundamental que está no texto original do acordo, que é a importância da transferência de tecnologia. O Brasil trabalhou muito nessa direção. Nós, inclusive no âmbito do G20, né, do grupo dos 20 países, né, desenvolvidos e em desenvolvimento, propusemos uma coalizão para inovação, produção local e regional. Então, eu creio que o Brasil certamente deve seguir mesmo essa linha, e até para dar um exemplo, no momento da equipe de transição, né, do governo de transição que eu participei, na área de saúde, uma reunião que o presidente Lula participou diretamente, à distância, naturalmente, foi a discussão com os pesquisadores de como reduzir o impacto de emergências como a pandemia de Covid-19. Então, não é um tema apenas da área de saúde ou mesmo da saúde com relações exteriores, que são as duas pastas com grande responsabilidade. Eu creio que é um tema da soberania do país e da nossa proteção como sociedade, e assim deve continuar a ser visto. E eu quero aproveitar também para perguntar sobre o nosso cenário interno, né? Tem uma notícia desse ano do governo Lula, ainda é bastante recente, se eu não me engano, de fevereiro, anunciando o investimento de 1,4 bilhão de reais no Instituto Butantan
para a construção de novas fábricas, para a produção nacional, é isso que eu ressalto, de insumos para as vacinas, como vacinas de HPV, de tríplice bacteriana também. Então, aí 2 questionamentos que eu quero te fazer, ministra. Um é sobre a importância, de novo, desse ponto de vista da soberania, da nossa ciência brasileira, de você fazer um investimento, de você impulsionar e ter onde produzir essas vacinas, e também na sua experiência como ministra e ainda acompanhando de perto, né, a área da saúde, de um investimento que vai na contramão de um período de isolacionismo que tivemos, de ataque à ciência durante o governo Bolsonaro. Então, agora, em contrapartida, temos investimento na área da saúde. Não, com toda certeza, isso faz toda a diferença, Gabriela. E antes de falar desse investimento específico no Instituto Butantan, que é tão importante, eu quero mencionar a retomada de uma política fundamental, que é a do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que foi retomada pelo presidente Lula em setembro de 2023, quando eu era ministra. E é dentro dessa política, é um grupo executivo interministerial, né? É importante frisar esse tema, né? A saúde cabe uma liderança técnica da política em termos gerais, mas de fato é uma ação de todo um governo, e com isso os investimentos no Instituto Butantan, uma parceria de desenvolvimento e inovação para a parceria da dengue por esse instituto, tudo faz parte, não é, desse conjunto de investimentos. Um investimento aprovado no Complexo de Biotecnologia em Santa Cruz. Esse é um projeto acalentado não só pela Fiocruz, né, com apoio de todo o campo da saúde coletiva e de todos que acompanham a importância desse desenvolvimento científico e tecnológico para a soberania e para o cuidado à saúde da nossa população em Santa Cruz. Esse também está dentro do programa de aceleração de crescimento. Investimento na Hemobras, não é, que passa agora a ter plantas para derivados de plasma e para o fator 8, né, fundamental para tratamento de hemofilia, e a Bahia Pharma e vários outros laboratórios, né, beneficiados com essa política. Mas quem se beneficia, sobretudo, é a sociedade brasileira. O Brasil hoje poderia ter, você mencionou negacionismo, isolacionismo, eu iria até um pouquinho antes com a emenda constitucional 95, né, impedindo investimentos durante os governos Temer, Bolsonaro, além da política negacionista que você colocou. Então, a retomada desses investimentos é um passo essencial, né? Eu discuto isso muito no livro que vou lançar agora, no mês de junho, sobre a minha experiência durante a pandemia. O Brasil poderia ter a mesma capacidade, não só científica que nós temos, mas também a capacidade produtiva de países do BRICS, como a Índia, como a China, não é? E isso seria possível com uma continuidade dessa política que foi iniciada já no primeiro governo Lula, quando, por exemplo, se criou a Hemobras. Então, quero enfatizar a importância dessa continuidade como uma política de Estado, Gabriela. Claro. Né? E isso teria sido fundamental na pandemia. Até dando outro exemplo, muitas das nossas universidades desenvolveram vacinas candidatas, mas elas não chegaram até a pesquisa clínica, né? E aí se fala, a vacina foi rápida, mas se não tivesse um investimento de 20 anos em desenvolvimento de vacinas para vírus da mesma família do coronavírus, nós não teríamos a vacina de Oxford, não teríamos também as vacinas de nova tecnologia, como é mRNA, e mesmo vacinas de tecnologias mais conhecidas. Então, um investimento contínuo e orientado, né, no caso, pelas demandas de saúde da população, e no Brasil, que tem o maior sistema universal do mundo, pelas necessidades do SUS. Essa foi a grande guinada, né, reorientando esse trabalho durante o governo atual do presidente Lula.
Muito importante essa sua fala, ministra, porque as pessoas leigas, e eu me coloco também, muitas vezes não têm um conhecimento de que, foi muito rápido. Não foi tão rápido assim, né? 20 anos de pesquisa, houve um investimento anterior para que se pudesse ter uma atitude mais rápida durante a pandemia. E como ministra da Saúde, né, nesse governo Lula, a senhora esteve à frente de uma reconstrução de uma pasta depois de um período de isolacionismo. Aliás, o que se dizia à época que talvez seria a posição mais desafiadora, né? Porque foi um dos principais desmontes do governo Bolsonaro. Por isso eu queria te ouvir também sobre esse fortalecimento, né, do orçamento, da infraestrutura em saúde, em pesquisa, em ciência nos próximos anos, né, em pesquisa pública nos próximos anos. A gente está perto de uma eleição, então isso é fundamental. E a experiência anterior, na nossa biografia com o Brasil, de uma pandemia que teve 700 mil mortes na pandemia, e com pesquisas que já mostraram que boa parte dessas mortes, né, se o país tivesse adotado medidas preventivas, se não houvesse demora também na compra das vacinas, juntando tudo isso, poderíamos ter tido uma prevenção de mortes, né, de 400 mil mortes, existe até essa estimativa feita por pesquisadores. E essa é a importância de um país que tem lideranças que se preocupam, que levem a ciência a sério. Então, como blindar o SUS, como blindar a ciência, ministra, como impedir que uma eventual mudança de governo, porque isso também precisa estar na conta, resulte num novo desmonte na pasta da saúde, não só na saúde, mas nesse caso específico estamos falando disso, né? Com certeza, eu inclusive abordo esse tema também no livro que vou lançar agora, como eu disse, que se chama Ainda há Tempo, a pandemia de Covid-19 e a transformação do futuro. Você colocou uma coisa muito importante que eu queria frisar, né? O Brasil, com dados de março de 2022, que tem cerca de 2,7% da população mundial, teve 10,7% de mortes. Então, é um dado que mostra, né, claramente que nós não poderíamos ter tido um outro quadro, pessoas poderiam ter sido protegidas, vidas poderiam ter sido salvas. E além da questão de compras de vacinas, e eu já falei aqui do papel do Butantan, da Fiocruz, né, nós usamos, no caso da Fiocruz, um instrumento que existe na nossa legislação, que é a encomenda tecnológica. Isso poderia ter sido usado para outras vacinas também. Mas, além desse aspecto, eu quero falar da propaganda sistemática do que foi colocado como tratamento precoce, sem nenhuma base científica, que era o tratamento, Sim. sobretudo, com cloroquina e hidroxicloroquina. Essa ação é uma ação que não pode ser aceita em nenhuma hipótese, porque já estava comprovado. Não é que não se soubesse qual seria o efeito, estava comprovado que não tinha qualquer efeito positivo sobre o Covid-19, mas que tinha efeitos secundários, poderia ter efeitos secundários muito graves. Então, eu acho que esse fato é muito grave, foi muito apontado em vários estudos, como é o caso do trabalho coordenado pela pesquisadora Deise Ventura, e foi fartamente demonstrado na pandemia de Covid-19. Mas como nos blindar, né, que é a pergunta? Existe vacina, né, contra o negacionismo, contra a falta de compaixão, né, que é um outro tema que é muito importante como valor, né, que é proteger, cuidar, que deve ser um compromisso do governante. É possível blindagem? Eu vejo assim 2 pontos muito claros. Primeiro, não há blindagem contra governos negacionistas totalmente eficazes, né? O que é importante é não termos governos negacionistas e não termos retrocessos na democracia, né? Estão associadas essas práticas negacionistas a governos de extrema-direita, e isso está sendo visto agora no exemplo dos Estados Unidos, com um impacto terrível sobre vacinação, casos de sarampo,
enfim, problemas que a ciência já apontou caminhos e a saúde pública para superar. Eu digo ciência e saúde pública, precisamos ter um instrumento científico, mas precisamos ter a política de saúde pública que leve essa vacinação às pessoas. O Brasil tem todas as condições, e já demonstrou isso historicamente, de ter essa proteção. E nós temos, eu acho que é muito importante nesse momento, uma proteção legal. Existem 2 projetos de lei, né, no parlamento brasileiro para dar uma maior celeridade e proteção à sociedade em casos de emergências, como vivemos na pandemia. Então, há instrumentos legais que eu considero muito importantes. Mas acho que sobretudo, nós termos governos comprometidos com essa agenda e uma sociedade mobilizada, né? Começamos esse programa falando de carta endereçada por várias associações, então uma sociedade mobilizada, como deve ser numa democracia, e governos democráticos certamente têm que abrir espaço para isso, como vem ocorrendo no atual governo do presidente Lula, para que haja esse diálogo e para que se avancem os projetos. E tem um impacto, né, ministra, para as pessoas, né? A gente falou aqui desse período de negação da ciência, que era encorajado por um presidente, né? Por lideranças incentivando as pessoas a não usarem máscara, não tomar vacina durante a pandemia. Isso produziu mortes, como a gente falou aqui. E agora tem entidades pensando nisso. Até a Fiocruz, aliás, a Fundação Oswaldo Cruz, a senhora também foi a primeira mulher a presidir a Fiocruz, né? A Fiocruz até lançou um curso para isso, para profissionais de saúde lidarem com a hesitação vacinal. Eu nunca imaginei no passado que um dia a gente pudesse falar sobre isso, né? Um fenômeno que hoje envolve fator cultural também, políticos e principalmente, aí que está o ponto principal, desinformação. O Brasil já foi referência global em vacinação até meados ali de 2016 e depois houve essa queda brusca nas coberturas vacinais, o surgimento desse fenômeno que é muito complexo, né? Como é que a senhora vê esse desafio? Claro que a gente falou aqui sobre a continuidade dessas políticas, mas de reconstruir a confiança das pessoas nas vacinas, na eficácia das vacinas, na ciência, num ambiente que é, assim, de tanta fake news. Como é que a gente garante, então, que a vacinação volte a ser tratada como um pacto coletivo? Acho que é isso, né? Que sobreviva a disputa ideológica e, claro, principalmente as notícias falsas. Não, isso é fundamental. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde, que vacina e água potável foram os grandes fatores, né, instrumentos que vêm da ciência, fundamentais para o aumento da expectativa de vida, a redução da mortalidade infantil. Então, nós estamos diante de desafios da preservação da vida e da vida com qualidade. Nós, assim, acho que temos que enfrentar essa questão da confiança, entendendo que ela precisa ser estudada também. Esse é o primeiro ponto, né, que eu queria colocar. Os estudos no campo que nós estamos falando não se resumem ao desenvolvimento tecnológico tão importante de vacinas e medicamentos. Há estudos no campo das ciências sociais que são valiosos para que nós possamos entender, né, como surgem esses mecanismos de desconfiança numa sociedade, como você bem colocou, era uma referência para a vacinação. Mas dizer que o caminho mostra que há múltiplas causas de hesitação vacinal, que não é apenas o negacionismo. Nós temos que ter uma ação muito ativa junto à sociedade, e isso tem sido feito. Durante a minha gestão no Ministério da Saúde, o Brasil ocupava a lista dos 20 países que menos vacinavam suas crianças. Nós saímos, felizmente, dessa lista, recuperamos a vacinação de 16 das 17 vacinas do calendário infantil, alcançamos o título de país livre do sarampo, mas por isso
em vários veículos, como vemos no caso dos aviões, né, pela mobilidade das pessoas e mesmo nos voos nacionais, mas também nos internacionais, aquela mensagem de alerta sobre o sarampo e da necessidade da vacinação e da procura pela unidade de saúde no caso de sintomas. Então, são muitas ações integradas, né, para que a vacina se somam a essas outras ações. Isso que eu queria falar dessa importância, né, da visão do SUS como um todo. Mas eu quero também colocar aqui que uma retomada muito importante foi feita junto com os conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde, porque o SUS não pode funcionar um sistema descentralizado com essa complexidade de um gabinete de Brasília, não é assim que funciona. Então, mensalmente, há reunião, no caso da pasta, né, do Ministério da Saúde, com esses conselhos, para definir as ações prioritárias. E assim ocorreu com a vacinação. E um dos temas mais importantes que eu coloco é a vacinação nas escolas, né, que tem ajudado muito a retomada dessa cobertura. Então, acho que assim, nós fizemos planejamentos locais, vendo em cada local qual era a dificuldade. Muitas vezes é a dificuldade do horário de funcionamento da unidade de saúde. Vamos levar essa vacina mais próxima. Então, acho que é um conjunto de fatores, manter a sociedade informada, mobilizada. Infelizmente, as fake news não param, né, atribuindo aumento de infarto à vacina, coisas absurdas, sem nenhuma base científica. Eu diria que, em muitos casos, as pessoas são desinformadas, mas, em outros casos, há uma política deliberada de levar essa desinformação e, nesse caso, nós estamos diante de um crime. E nós tratamos isso dessa forma, junto com a Advocacia Geral da União, com a Controladoria Geral da União, enfim, para que não prosperem práticas como essa, porque são práticas que colocam em risco, né, a vida da nossa população, das nossas crianças, adolescentes e mesmo da população adulta que tem seu calendário próprio de vacinação. Ministro, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, sobre essa oportunidade de falar sobre o nosso cenário interno, né, sobre esse Programa Nacional de Imunizações, que é tão importante, né, uma das políticas mais fortes de saúde pública do Brasil, e também do cenário internacional, dessa capacidade de o Brasil ser um protagonista nessa resposta a emergências sanitárias, a futuras emergências que sabemos que vamos enfrentar ainda. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Também quero agradecer a todos que participam desse diálogo tão importante e reforçar uma mensagem de que um Estado fortalecido, um sistema único de saúde fortalecido, uma sociedade informada e participativa são elementos centrais, né? São, eu diria, a nossa vacina contra os negacionismos e a falta de cuidado com a nossa população. Sem dúvidas. E vamos continuar investindo nisso. Muito obrigada, ministra. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gabriela. E você que me acompanha aqui no ICL Notícias, eu quero deixar um recado para você, o ICL que ofereceu essa aula aberta para entender esse momento que estamos vivendo, principalmente no cenário internacional, com o Jamil Chad. Aliás, o Jamil foi o repórter que trouxe essa matéria sobre o papel do Brasil nessa organização, nesses processos a tratamentos, acesso às vacinas. E o Jamil Chad também contou para a gente nessa aula a nova ordem mundial, o que os Estados Unidos estão fazendo, como é que eles estão agindo em relação a outros países, como isso nos afeta. Foi uma aula importantíssima, diretamente da sede da ONU. Então, você que assistiu ou você que não assistiu, foi um debate ao vivo com o Eduardo Moreira, com a Elo Vilela, com o próprio Jamil, e deixando claro que essa ofensiva dos Estados Unidos contra o mundo não passa de uma tentativa de lutar contra o inevitável, né? Os Estados Unidos tentando manter o seu poder e influência, enquanto outros players, outros países estão ganhando cada vez mais destaque. Essa aula é fundamental. Se você perdeu, o replay está disponível. Essa é a boa notícia para você
tá liberado. Aproveita essa oportunidade, vai em detalhesicl.com.br e deixa o seu e-mail que você vai receber e poder assistir ou reassistir a essa aula. A gente continua na nossa programação, agora vem aí o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Em 1970, um oficial do Exército Brasileiro foi à Inglaterra a convite do governo britânico. Ao retornar, ele trouxe consigo um manual. Por mais de 50 anos, uma caixa com documentos reveladores e detalhes dessa história foi ocultada pelos donos do poder. E que levanta uma pergunta: o que não querem que você saiba sobre os anos de chumbo no Brasil? Dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia no ICL o documentário original Bandidos de Farda, investigação exclusiva sobre a verdade dos arquivos de Ciro Etchegóin, feita pela jornalista Juliana Dalpiva, com Igor Melo e Chico Otávio. Garanta seu ingresso para conhecer esse capítulo da história que até hoje fizeram questão de nos esconder.